modalidades. Modalidade de iniciação e modalidade de programação. A modalidade de iniciação é só para o ensino fundamental e nem usa computador, é no papel mesmo. E a programação é diferente. É uma matemática. Igual a Olimpíada de Raciocínio Lógico. É uma Olimpíada de Matemática. Muito boa, por sinal, a Olimpíada de Raciocínio Lógico. Só que é caro, R$90 para escola pública. Quero ver arrumar dinheiro para inscrever tanta escola. Tô quase abandonando a inscrição da escola de Nova Resende, porque aí em Nova Resende participa muito pouca gente, ô Paulo. Não, participa. O povo aqui é meio desanimado. Não, participa bastante gente. Presencial, online não. Nova Resende é uma coisa incrível. Presencial lota, online. Online consegue ser menos que Muzambinho. Assim, o problema é que eu deixei a melhor aula do dia, que é essa aula, para as 3 horas. Mas ontem tinha bem mais gente, né? Não tinha muito mais também não, viu? Tinha quantas pessoas? 20 e poucas. E agora tem... Eu nunca entendo, nunca sei olhar quantas pessoas tem, porque... No total tá em 9, tirando 3C. Porque você tá em 3? Eu tô em 3. Eu sempre apareço em 3 aqui. O povo tá entrando, ó. Já tem 2 convites aqui, ó. Ô, Maria Luísa, na realidade eu acho que quem tá no 7º consegue entender todas as aulas hoje. As aulas de hoje, quem tá no 7º consegue entender. Agora, essa aula de agora, vocês vão conseguir entender a teoria. Mas, assim, os cálculos, talvez vocês fiquem meio bugados. Que a aula melhor que tem, a aula é essa. A aula de hoje é a melhor que tem. Na escola eu tava fazendo até atividade hoje de triângulos. Sobre... a gente começou a fazer sobre cálculos, tipo assim, cálculo de grau com minuto, segundo, vezes, mais, menos, multiplicação, divisão. O Fábio está perguntando. Fábio, a aula de ontem eu não estou conseguindo colocar no YouTube ainda. Então, se você tiver um e-mail... Você é de Minas? Que você tiver um e-mail institucional da Secretaria de Estado da Educação, você só me fala qual aula, eu consigo compartilhar com você. Porque então, não consigo. Mas eu vou colocar no YouTube, viu? Vou colocar tudo no YouTube. Só que eu vou colocar sábado à tarde. Então, eu não consigo colocar antes. Então, se for para a Olimpíada da Unicamp, é um pouco complicado. Como eu estou gravando eu estou usando a conta do Institucional de Minas, fica tudo no Drive de Minas. E Minas não permite compartilhar o Drive com quem não tiver e-mail institucional. Então, só professores e alunos da rede estadual que conseguem acessar na hora. Infelizmente, isso aí tinha que mudar, porque não tem o menor cabimento. Um aluno, às vezes, não sabe usar o e-mail institucional dele, né, Paula? Tem colega teu que até agora não consegue usar, e ele não consegue assistir a aula do professor, é um absurdo. Absurdo. Só consegue assistir na hora eles deixam. Pessoal, vamos começar, apesar da audiência estar baixa. Vamos começar? Seguinte. Eu vou só mandar no grupo começando a aula agora. Quem está presente se identifica no chat, igual o Vinícius já se identificou, tá? Só o Vinícius se identificou, os outros se identifiquem. Coloca o dado aí, Paula, que eles têm que colocar. Eu vou
falar aqui no grupo que a aula está começando. Espera aí. Às vezes dá mais uns segundos. A Mayara acabou de entrar, já estava sentindo tua falta, Mayara. Acredito que eu acabei de pensar em você. Você é uma pessoa empolgada na aula. Pessoal, seguinte, vamos lá. A aula de hoje vai falar de um assunto que cai muito em Olimpíada e que é um assunto muito fácil e é pouco ensinado na escola. Para você ter uma ideia, assim, nos anos 90 foi criado um parâmetro curricular nacional para o país. Esse assunto que eu vou falar agora, ele está no currículo do ensino fundamental como assunto, vamos dizer, recomendado, mas opcional. Agora é diferente. A Base Nacional Curricular Comum coloca só o que é obrigatório ser ensinado, sabe? Mas o PCN fazia uma lista assim: isso é obrigatório, isso é recomendado, isso é recomendado, mas não é obrigatório, isso é opcional. Esse era um assunto recomendado e não obrigatório. Então, muitos livros tinham e outros livros não tinham esse assunto. Mas é um assunto que cai no vestibular do instituto e tal. E às vezes a pessoa vê um nome como baricentro, incentro, ortocentro, circuncentro, mediana, mediatriz, altura e bissetriz, e a pessoa não sabe esses nomes. Então, esses nomes são nomes que precisam ser entendidos e decorados, tá? Porque é um assunto que ele é muito cobrado nas provas em geral, e costumeiramente cai vestibular, cai na prova do Instituto Federal e tudo mais. Então, eu coloquei 3 pontos. Vocês sabem que com 3 pontos eu consigo fazer um triângulo, tá? Eu vou explicar aqui, que eu acho mais fácil de entender, e depois vocês leiam a teoria, assistam vídeos sobre, porque o que eu vou falar para vocês, eu vou dar o caminho das pedras, tá? Então, isso daqui é um triângulo, certo? Eu coloquei 3 lados no triângulo, lados A, B e C, 3 vértices A, B, C. Não sei se vocês repararam que o nome do lado é o oposto ao B, é o B minúsculo. O oposto ao C é o C minúsculo. O oposto ao A é o A minúsculo. Ele faz isso automaticamente. Dá para mudar, mas é uma convenção fazer isso, tá? É obrigatório? Não, mas isso facilita um pouco a escrita. Uma outra coisa que os professores combinam também, mas isso é bobagem, só uma questão de ficar bonito, eles pegam o ponto que está mais em cima, chama de A. E aí segue o sentido contrário do relógio, tá? Aí ele segue o sentido contrário do relógio. O A, depois o B, depois o C. Então, eu tenho aqui um triângulo escrito, tá? Esse triângulo, vocês sabem, né, que dá para classificar triângulo de várias maneiras. Uma das maneiras que dá para classificar é a seguinte, ó. Esse triângulo tem um ângulo A, que é maior que 90 graus. Esse triângulo é um triângulo obtusângulo. Se eu tiver um ângulo de 90 graus, não sei se tem 90, mas está bem próximo, ele é um triângulo retângulo. Se tiver todos os ângulos menores de 90, ele é acutângulo, tá? Se o triângulo tiver todos os lados iguais, ele é um triângulo equilátero, 2 lados iguais isósceles, todos os lados diferentes escaleno. Vira esse monte de nome que eu falei, tem que saber todos de cor, tá? Tem uma coisa sobre triângulos que pouca gente sabe. O maior lado do triângulo é sempre oposto ao maior ângulo. O maior lado aqui, eu não sei se é o B ou o A. Eu sei que o menor lado é o C. É o C aqui. Então, o menor ângulo é o C também, tá? Menor lado é o C, menor ângulo é o C. Vocês conseguem enxergar que eu tenho 3 ângulos aqui, né? Vamos desenhar os ângulos do triângulo para entender que esse ângulo é um elemento do triângulo. Então, eu vou fazer CBA. O que fez? Esse é um ângulo, certo? E marcou até o ângulo ali em graus. Esse é um ângulo, eu vou apagar a rótulo, tá?
Então, ele tem 3 ângulos. A soma desses 3 ângulos é de 180. Eu vou só apagar o rótulo. Tem um jeito de esconder o rótulo aqui. Esconder rótulo. Certo? Eu vou deixar os ângulos aqui. O que é legal no GeoGebra é que quando você vira o ângulo reto, olha o que ele faz. Quando você chega certinho no ângulo reto, ele vira um quadrado. Que eu não estou conseguindo chegar no ângulo reto perfeito. Mas se chegar, ele vira um quadrado. Então, ué, por que não está movendo o C? Mover. Certo? Tomem cuidado para, quando vocês forem fazer esse tipo de explicação para algum colega, não colocar só ângulo, um triângulo assim, muito parecido com isósceles, tá? Quem chegou depois do começo da aula, por favor, se identifica no chat, colocando o nome. Paula, põe os dados de novo, porque muita gente entrou depois disso. Então, vamos lá. Vamos começar os conceitos da matemática que vale a pena, que é boa. Eu vou pôr um ponto aqui nesse lado, tá? E eu vou pegar e eu vou fazer um segmento de reta. Eu pus o ponto em qualquer lugar do lado. E eu vou fazer um segmento de reta ligando o vértice do lado oposto até esse ponto. Então, o lado A, eu fiz um segmento de reta que liga o A até o vértice oposto. Quem sabe me falar qual é o nome desse segmento de reta? Eu quero um nome genérico. Esse segmento ele pode estar em qualquer lugar aqui. Quem sabe me falar o nome desse segmento aqui? Um segmento que liga o vértice ao lado oposto do lado. Quem consegue dizer o nome? Todo segmento que liga. Seviana. Exatamente. É o Iago que falou. Que bom que você veio, Iago. Muito bom você ver. Esse segmento chama seviana. Guardem bem esse nome. O que é uma seviana? É um segmento que liga um lado ao lado oposto. Um vértice a um ponto do lado oposto. Isso é uma seviana. Tem gente que entende que a seviana ela não precisa estar aqui, ela pode estar na reta suporte do B. Deixa eu mostrar o que é a reta suporte do B. A reta suporte do B é uma honra ter você aqui, Iago, porque eu tentando te convencer a vir em aula online, que é o mais difícil do mundo. Se eu mover esse ponto para fora, é que eu acho que não vou conseguir mover, porque eu pus na reta. Peraí, deixa eu mostrar, eu vou colocar um novo ponto aqui. Tiago, me ajude se eu precisar, porque você está aí e eu quero dicas suas, porque você é um cara que sem vergonha, então você consegue participar. Hoje você só vai entrar para me agradar ou você vai falar também? Tiago. Eu estou na cidade, a internet tá meio ruim. Vou só olhar hoje. Ah, você vai olhar, vai ficar olhando as menininhas passando na rua, né? Sem vergonha. Ô, Tiago, mas então você não vai conseguir concentrar na aula de novo? Não vai, não adianta. Bom, então, nem ouviu, ele deve estar fazendo outra coisa. Ontem ele entra só para dizer que. Então, tá vendo esse ponto aqui? Isso aqui também pode ser chamado de seviana. Ah, é correto chamar isso de seviana? Não. Mas depende da definição, isso pode ser uma seviana, tá? Mas por que eu fiz isso? Vamos entender. Deixa eu apagar alguns elementos. Aí. Voltamos aqui. Agora, toda vez que a gente fala a palavra notável, e eu acho que sempre as pessoas sabem o significado das palavras. O que é notável? É uma coisa que se nota, é uma coisa que você percebe, é uma coisa de destaque. Então, sevianas notáveis são as mais importantes. Então, eu vou apresentar a vocês as 3 sevianas notáveis, tá? São 3 sevianas que vocês precisam guardar o nome. Eu vou pôr ponto médio de cada lado, certo? Primeiro, antes de fazer. Esse ponto que eu fiz é o ponto médio, ó. Não sei se vocês estão vendo a mãozinha aqui da seta. Dá para ver a mãozinha? Ponto médio é o centro. Eu marquei o ponto médio e o centro e coloquei os nomes aqui, E, F, D. Não interessa o nome, a letra, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma seviana que liga aqui, aqui.
Isso aqui é uma seviana, não é? Mas essa seviana, diferente da outra, eu não consigo mexer ela, porque ela é fixa. Ela é num lugar determinado. Essa seviana tem um nome. Quem sabe o nome da seviana? Pode falar no chat se quiser também. Pô, essa é famosa, né? Mediatriz. Não, não é a Não, mediatriz. é A mediana, mediatriz nossa. Gente, eu tô mediana, confundindo. Tô exatamente, confundindo aqui. acontece. Não, acontece. Essa é a mediana, tá? E mediana é um nome que tem outros significados em matemática. Em estatística também tem esse nome mediana. Mas mediana é o que liga um ponto ao lado oposto. O que é legal na mediana, por exemplo, é que ela divide em dois triângulos de mesma área. A área do triângulo de cá é do mesma área do triângulo de cá, certo? Então, isso é uma propriedade, dá para provar que isso é verdade, e até fácil, né? Porque aqui na metade da base, a altura é a mesma, é metade da base, então metade da área, certo? Eu vou fazer outra seviana, certo? Vocês notaram que essa seviana se encontrou num ponto? Elas se encontram num ponto, certo? Elas se encontram num ponto. Esse ponto aqui que elas se encontram é um ponto... Nossa, aí apareceu o G. Ele é chamado de ponto G. O ponto G é G por causa de gravidade. Não, é mediana, Maiara. A bissetriz, a gente vai falar dela. O ponto G é ponto de gravidade. Por quê? Uma coisa que não dá para eu fazer aqui, aliás, até dava, eu até me arrependo de fazer, é fazer isso aqui em papel cartão, achar com compasso a mediana, ou usando a régua, e aí eu equilibrar na minha mão. Esse ponto G é o ponto de equilíbrio do triângulo feito em papel cartão. Você faz o triângulo em papel cartão, e aí você equilibra exatamente nesse ponto G, tá? Esse ponto G, ele é o centro de gravidade dessa figura. Eu fazia isso na sala sem GeoGebra, pessoal, fazia com compasso. Eu ia na lousa e fazia com compasso. Demorava, acho que 3 aulas de 50 minutos para eu desenhar todas as figuras com compasso na lousa. E não dava para mexer, como faz aqui, ó. Ó, não dava para mexer. Agora dá, certo? Então, esse ponto G é o chamado de baricentro ou centro de gravidade. Pessoal, quem chegou depois, não esquece de se identificar no chat. Muita gente tá aí e não se identificou. Nome, série, escola e cidade, tá? Esse ponto G tem um nome. Quem sabe o nome do ponto G? Você já disse, Otávio. Eu já falei? Ih, meu Deus. Você falou que era baricentro ou centro de gravidade. Você falou Isso. e perguntou depois. Desculpa, pessoal. Eu tô chamando Jesus de Genésio, tô chamando o urubu de meu louro. Bom, isso aqui chama baricentro. Guarde esse nome. Mas por que G? G é de gravidade. Baricentro, porque é o centro de gravidade. Então, barômetro. Barômetro mede pressão, né? Agora, tem uma propriedade muito importante que se eu desenhar a outra mediana, ela encontra. As 3 medianas se encontram no mesmo ponto G, tá? E esse ponto G, ele é o centro de gravidade. Ele é o centro da figura, tá? Ele é o centro do triângulo. Independente do triângulo que eu tiver, eu tenho um baricentro, tá? Esse baricentro sempre fica dentro do triângulo, tá certo? Então, guardar esse nome, baricentro. Agora, eu vou contar uma coisa muito legal para vocês, tá? Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma circunferência, mas só para vocês entenderem a propriedade, tá? Então, prestem muita atenção. Atenção, muita atenção. Ó, eu fiz uma circunferência aqui, tá certo? Se eu fizer assim, ó. Não, pera, assim vai ficar igual, né? Se eu fizer trocar os pontos, a circunferência tem o mesmo tamanho. Você concorda que essas duas circunferências têm o mesmo tamanho? Eu estou fazendo isso porque não adianta montar com a régua. E eu vou fazer uma outra circunferência do mesmo tamanho. Olha o que aconteceu. O que vocês concluem disso que eu acabei de fazer? Que esse pedacinho daqui até aqui
é exatamente metade do que daqui até aqui. Ou seja, se eu caminhar pela mediana, o baricentro está em 2/3 da distância do caminho. Então, isso cai muito em prova de Olimpíada. Se você sai de um vértice e vai até o ponto médio do outro lado, o baricentro está exatamente a 2/3 da distância. Se eu caminhei até o baricentro, o que falta para chegar no lado oposto é exatamente 1/3 da distância. Isso vale para as 3 medianas, né? Um triângulo tem 3 medianas, certo? E o baricentro é o encontro delas. Eu fiz a circunferência porque se eu mover, isso não vai mudar, tá? Essa relação ela vai continuar independente da mudança que eu fizer, tá certo? Ok? Alguma pergunta a respeito disso aí? Beleza. Eu devia tirar o nome dos alguns rótulos aqui, mas eu vou deixar. Certo? Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou esconder todo mundo. Depois eu vou só mostrar o baricentro. Eu estou escondendo eles. Escondi, certo? Vou esconder os pontos médios também. Ok? E agora eu vou fazer a altura. O que é a altura do triângulo? A altura é um segmento que sai desse lado e vai para o outro lado, formando 90 graus. Essa é a altura desse triângulo aqui, certo? A altura, na realidade, ela é uma seviana também, certo? A altura é a mesma da mediana? Não. Até pode ser, se o triângulo for isósceles, ela acaba sendo a mesma, mas ela não é a mesma. A altura é esse segmento que vai do A até o H, tá? Eu vou mudar de nome aqui, depois você vai entender por quê. Eu vou mudar de H para R, sei lá por que R, certo? Ok? Então, esse de A até R é uma altura, certo? Tem que ser perpendicular. E Gabriel de Poços, presta atenção que daqui a pouco você vai entender o que a mediatriz tem a ver com isso. Agora eu vou mostrar uma coisa curiosa para vocês. A altura... Ih, eu escondi o ponto C, eu tenho que mostrar ele, tá? Senão não vai dar certo o que eu vou fazer. Tem que mostrar o ponto C. A altura, olha o que ela pode acontecer. A altura pode cair para fora, certo? A altura pode cair para fora da figura. Então, o que é a altura aqui? No caso, ela vai até a reta suporte. Então, esse segmento aqui, daqui até aqui, mais ou menos, que é a continuação dessa... Se eu colocar a reta suporte, eu vou pôr a reta suporte. Ela é a altura. Quase desanimando de pôr, porque eu não estou achando a reta. Aqui. Então, não apareceu o ponto R, mas o ponto R seria aqui, tá vendo? Isso aqui seria a altura, daqui até aqui. Sabe aquela fórmula base vezes altura? Teria que usar isso daqui. Então, vou apagar e deixo um triângulo assim mesmo, tá? Eu vou fazer todas as alturas agora. A altura é uma seviana, certo? A altura é uma seviana notável. Eu vou fazer as outras duas alturas. Eu vou fazer essa altura, eu vou fazer essa altura. Aquele ponto ali é um ponto de centro. É um centro do triângulo. É um centro feio pra caramba. Mas que é isso? É um centro. Peraí, deixa eu pôr intersecção dos objetos, que aí não vai dar erro. E as 3 alturas encontram no mesmo ponto, que eu vou chamar de ponto H, ou, quem sabe o nome? Quem sabe o nome desse ponto? Isso, ortocentro. Por que orto? Vocês já não foram já viram alguém que foi no ortopedista? Vocês já usaram um colchão ortobon?
compre colchão Ortobon. O colchão Ortobon tinha que patrocinar meu YouTube, né? Que eu tô cansado da 1, 2, 3 milhas. O colchão Ortobon, por quê? Orto significa reto, direito, tá? Então, toda vez que você falar orto, ortogonal, ortocentro, tem a ver com reto, tá? E os ângulos aqui são retos. Então, o ortocentro é um outro centro da figura. Deixa eu exibir o baricentro para vocês, para mostrar que eles não são o mesmo, tá vendo? Os dois são centro do triângulo. Se você falar assim, vamos encontrar lá no centro, é muito complicado. Depois, professor Otávio Salles de Educação, Fábio. E depois a Paula, põe uns links aí pro Fábio de tudo. Então, e não esquece de identificar, viu, Fábio? O ortocentro é o ponto de intersecção das alturas do triângulo. Essas perpendiculares você pode pôr em qualquer lugar, né? Então, a altura é o nome da perpendicular que passa pelo vértice, certo? Então, é o nome altura. É a mesma altura da base, obrigado, Fábio, da base vezes a altura dividido por 2, tá? Então, você é o encontro das alturas. Eu ia falar alguma coisa, acabei me esquecendo. Ai, meu Deus do céu. O que eu ia falar? Eu me distraí olhando o chat aqui. Então, veja. Lembrei. Você fala, se vamos encontrar lá no centro. Que centro? Aqui na minha cidade, o centro pode ser ali a praça onde tem o Cesário, pode ser avenida, pode ser igreja, tem um monte de centro. Triângulo também tem um monte de centro. Aqui apresento 2 para vocês. Ponto G e ponto H. Ponto G, prazer. Ponto H, prazer. Ponto G, baricentro. Ponto H, ortocentro. Tem que decorar. O que é o baricentro? Encontro das medianas. O que é ortocentro? Encontro das alturas. A altura é uma seviana. Mediana também é uma seviana. Vocês têm que guardar isso. Tá? O que tem de interessante no ortocentro? O ortocentro é um bicho esquizofrênico. Ele deve ter algum tipo de problema. Olha o que acontece com o ortocentro se esse ângulo aqui ficar com 90 graus. Putz, ele coincide com o vértice. O ortocentro é um dos vértices, ou seja, o centro é um vértice, é a borda. É a mesma coisa que falar que o centro daqui de Muzambinho é o trevo. É a escola agrícola, fica no centro. Se Muzambinho fosse um triângulo retângulo, que ele seria o ortocentro da figura. Então, se esse ângulo aqui ficar com 90 graus, esse que eu estou marcado, o ortocentro coincide com o centro. E olha aqui, se o triângulo for obtusângulo, o ortocentro fica fora do triângulo. Ou seja, o centro de Muzambinho é na roça. É lá o centro de Nova Resende é aí no teu bairro, Paula, na divisa, se o triângulo for obtusângulo. Se o triângulo for retângulo, o centro é lá no Lavapé, certo? E se o triângulo for acutângulo, o centro é dentro. Pode notar, então, que o ortocentro, ele aparece, ele pode ser dentro da figura se o triângulo for acutângulo, ele é no vértice se o triângulo for retângulo, e ele é na parte externa se o triângulo for obtusângulo. Certo? Então, alguma pergunta a respeito disso? Quem já sabia isso que eu falei aqui? Isso eu ensino no ensino fundamental na escola pública para os meus alunos, porque eu acho que isso é possível deles aprender e dá para tirar muitas conclusões a respeito disso. Eu vou esconder todo mundo, tá? Só vou deixar quem já estava. Vou esconder o ponto G também. Certo? Agora eu vou fazer o que a Mayara Lins, gosto muito da tua presença aí, Mayara Lins. Eu acho o povo de Alagoas muito animado com as minhas aulas. Eu queria que tivesse gente. O que é metade da altura? Não, ele não é uma metade da altura. Ele é um ponto de intersecção entre as alturas. Ou seja, onde as alturas se encontram. E uma altura pode ser fora do triângulo, certo? Depois a gente põe de novo aqui. Vamos pôr as bissetrizes agora.
Maiara, em tua homenagem, isso é uma bissetriz. Bissetriz é o quê? É o segmento que divide o ângulo ao meio. Se eu pegar um ângulo e dividir ele ao meio, é bissetriz. As três também se encontram no mesmo ponto, tá? Então, o que é uma bissetriz, tá? Bissetriz é o ponto de intersecção entre as... Não, mentira. Bissetriz é o segmento que divide o ângulo ao meio. Se eu pegar e considerar só essa parte de dentro do triângulo, essa bissetriz chama bissetriz interna. Por que interna? Porque ela é uma seviana. Vocês concordam que tanto bissetriz, quanto altura, quanto mediatriz são sevianas? Deixa eu mostrar para vocês. Quer ver? Fazer um outro esquema aqui. Uma outra janela que é mais fácil. Peraí, eu não gosto dessas grelhas. Eu não como carne, então eu não gosto de grelha. Brincadeira, pessoal. Que nem eu falei, a liberdade de contar piadas sem graças aqui é ótima. Então, veja. Eu vou fazer um triângulo. Tá? Cadê? Eu estava acostumado com o GeoGebra clássico, o 5.0. O que tem na internet é só o GeoGebra 6.0. Então, antes eu achava tudo de cor. Eles mudaram a versão, falaram que ficou melhor. Pode ter ficado melhor, só que eu estou acostumado com a versão antiga, então não resolve muito para quem está... É igual, por exemplo, você pode falar que inglês é uma língua melhor do que o português para falar, só que eu só sei falar português, então não vai adiantar nada. Tá, vamos fazer então a mediana, tá? Ponto médio, eu mandava meus alunos fazer com um compasso isso. Dava na prova, ainda dou, né? Mas muito menos. Desenhe com compasso a mediana. Então, mediana. É uma seviana, concorda? Vamos fazer a altura. A altura eu faço pela perpendicular. Essa é a altura. Certo? Ficou quase dentro. E vamos fazer a bissetriz. Como esse triângulo ele está muito uma em cima da outra, eu vou afastar elas, tá vendo? E olha o que eu vou fazer, eu vou marcar um ponto aqui na interseção e um ponto aqui na interseção, e eu vou esconder os segmentos. Não é esse, né? Vou esconder a reta. Estou escondendo a coisa errada. Eu quero meu lado de volta. Como é que eu vou lá do AB? Vamos ver. Aqui. Certo? Vocês viram que ficou sem o nome do segmento, eu vou desenhar eles. Atenção, muita atenção. Olha aí. Big Fone ligou, tá pedindo atenção de vocês. Essas três retas são sevianas. Você concorda comigo que as três são sevianas? Como o Iago, eu chamo Iago, o Iago é Comim, mas eu chamo de Iago Fomin. Não é bom em matemática, né? Então, Fomin é o nome adequado. O nome do livro russo, dos círculos de matemática Rússia. Você sabe que lá na União Soviética, os pais ganhavam dinheiro de acordo com o trabalho indicado do governo. E quem era bom em matemática era obrigado a estudar e o pai ganhava dinheiro. Então, era obrigado a estudar. Então, por isso que tinha essas coisas na Rússia. E a pessoa não queria... Teve até um cara que era poeta, eu esqueci o nome dele, que ele foi preso porque ele queria ser poeta e disseram que não, você tem que ser engenheiro. E para quem gosta de matemática era bom, eles pagavam lá na época. Então, veja. E o Fomin escreveu um livro nessa época da União Soviética. E é um livro muito bom, por sinal, traduzido inteiro para o português. Então, olha, tá vendo isso aqui? São sevianas. Eu estou movendo aqui, tem infinitas sevianas. Tem três que são destacadas. Essa aqui, a F, que chama mediana. A que vai até o ponto D. A que vai até o ponto F é a bissetriz. E a que vai até o ponto E é a altura. Vocês concordam que elas podem coincidir umas nas outras? Quem sabe quando que elas vão coincidir perfeitamente? Olha, eu vou arrastar
para fazer que todas elas coincidam. Quando que todas elas coincidam? Quem sabe me falar quando que todas as sevianas notáveis caem no mesmo ponto? Quando que a altura também é mediana e também é bissetriz? Não é só no triângulo equilátero. No equilátero ela é também. Mas elas coincidem, quer dizer, elas coincidem no triângulo isósceles relativo ao lado oposto ao lado desigual, certo? Ou seja, ao lado oposto ao vértice. Tudo é vértice, né? No triângulo isósceles tem um vértice privilegiado. Eles falam o vértice do triângulo isósceles. Olha que coisa mais egoísta. O vértice do triângulo isósceles. Todos são vértices. Mas se é o vértice do triângulo isósceles, é o que que une os lados iguais, tá? Então, no triângulo equilátero, Gabriel, você está correto. Todas as três medianas, as três alturas e as três bissetrizes se encontram. Mas para elas se encontrarem, basta o triângulo ser isósceles, tá? E se o triângulo for isósceles, elas todas vão estar uma em cima da outra, tá? Então, essas são as três sevianas notáveis, certo? Então, sevianas notáveis tem que guardar o nome delas, tá? Então, vamos voltar aqui para o triângulo, as bissetrizes. As bissetrizes também se encontram. E esse ponto que elas se encontram, eu vou chamar de ponto I. E aí é mais fácil, porque o I, o nome dele começa com I. Quem sabe qual que é o nome do ponto I? Incentro. E o incentro tem algumas características interessantes também. Vamos ver o que acontece se o triângulo virar um triângulo retângulo. E eu vou fazer esse triângulo ser um triângulo retângulo. Não, o incentro não vai mudar. O incentro, igual o baricentro, ele não é rebelde. Ó, ele nunca sai de dentro do triângulo. O centro, a tua casa pode ser só o centro de Nova Resende, Paula, que a Paula mora fora da cidade, ela mora na zona rural, se for o ortocentro. Porque o incentro não sai para fora do triângulo. Diferente do ortocentro, ele está sempre lá dentro, quietinho. E ele tem uma característica muito interessante. Para isso, eu vou fazer um segmento aqui, que eu vou pegar e vou baixar uma perpendicular sobre o I. Depois vocês vão entender por que eu vou fazer isso. Ó. Vou baixar uma perpendicular sobre o I, certo? E vou marcar um pontinho ali. E vou esconder depois. Vou esconder essa reta aqui. Tá? Peraí que eu fiz merda. Apago o K, Ctrl Z. Eu quero apagar esse K, delete. Eu vou esconder esse segmento que eu fiz aqui. Essa reta. Certo? Eu só fiz isso para fazer a seguinte coisa. Eu vou fazer uma circunferência de centro no incentro e passando por aqui. Olha! Essa circunferência tocou nos três pontas. Eu consegui colocar essa circunferência certinha, tocando os três lados, certo? Quem sabe o nome de uma circunferência que encosta nos três lados opostos a ela? Ela encostou nos três lados, encaixou igual uma luva. E para melhorar a situação, se eu arrastar esse negócio aqui, ó, o ponto vai continuar dentro com perfeição. Isso chama circunferência inscrita, sabe? Inscreva-se no meu canal. Tudo bem, tem essa palavra. Mas na matemática, inscrito significa está dentro, tocando todos os lados certinho. Mais ou menos isso. Uma circunferência inscrita a um polígono é uma circunferência que está exatamente dentro do polígono, tocando todos os lados. Essa circunferência se escreveu no meu triângulo e deu joinha, tá? Então, essa é uma circunferência inscrita no triângulo. Por isso que chama incentro. Circunferência inscrita e incentro, ok? Tá? Eu tive que descer a perpendicular, porque eu tinha que saber onde que ela encostava no triângulo. E a menor distância entre um ponto e uma reta é a perpendicular, concorda? Se eu quero chegar na parede, tem uma parede ali. Se eu quero chegar na parede ali, eu tenho que perpendicular a ela. Não adianta eu querer ir para lá,
Claro, tem uma mesa na frente, né? E eu ia ter que passar por cima da mesa. Mas vamos supor que não tivesse nada na sala. O menor caminho é uma reta, certo? E é uma reta que forma 90 graus, tá? Pessoal, só um minutinho que eu preciso... Eu tomei 1 litro de energético aqui, eu preciso ir ao banheiro. Só um minuto. Eu vou falar da mediatriz agora. Fica aí, só um minuto. Paula, põe os links aí, pede para presidente ficar. Não, tô no meio da aula. Pessoal, voltei. Desculpa a saída. Seguinte, então, esse é o incentro. Faltou um. Faltou um. E agora é uma coisa que não tem a ver com Seviana, tá? Existe uma reta, isso não é do triângulo, é da reta, tá? Chamado mediatriz. Só para você entender que não é da reta, eu vou pegar a mediatriz, eu vou só clicar no lado, ó. Isso é mediatriz. O que é a mediatriz? Mediatriz é um segmento de reta que está à mesma distância do ponto B e do ponto C. Se eu desenhar um ponto na mediatriz, tá? E eu fizer uma circunferência, quer ver? Se eu fizer uma circunferência aqui até aqui, certo? Vocês viram que eu marquei só no ponto B. Ela vai continuar igual. Eu vou até pôr o segmento para vocês verem. Depois eu vou apagar, tá? Eu estou tentando explicar o porquê das coisas, tá? Para a matemática ficar divertida e interessante. Entendeu? Igual eu falei, esse tipo de aula é uma aula boa. Se vocês quiserem miojo, tem o ferreto, por exemplo, que é uma aula para você aprender rapidinho, comer, satisfaz instantaneamente. Eu tento fazer não miojo. Então, por isso que, às vezes, não é tão óbvio o que eu estou fazendo, tá? Não estou dizendo que não é ruim, não. Aqui, ó. Eu merchandise, Copo Noodles também monetiza aí meu canal. Brincando. Eu comi miojo porque eu preciso. Miojo é útil. Então, vamos lá. Qualquer ponto que eu tiver aqui, ó, a distância dos dois segmentos é a mesma, concorda? Então, a mediatriz é o lugar geométrico de todos os pontos que estão à mesma distância de dois pontos, tá? Eu fiz a circunferência para mostrar que se eu mudar isso aqui, como é mediatriz, vai dar no mesmo, tá? Então, o que é mediatriz? É o lugar geométrico de todos os pontos que estão a uma distância do ponto. Mediatriz não é uma seviana, porque ela não passa no vértice oposto, tá? A mediatriz não é do triângulo, a mediatriz é do lado, mas eu vou falar em mediatriz de triângulo para conseguir explicar a teoria dos pontos notáveis, que foi desenvolvida pelo matemático suíço chamado Leonhard Euler. Então, estamos aí a mediatriz, tá? Eu vou desenhar todas as mediatrizes. Todas as mediatrizes, tá? Vamos lá, cadê mediatriz? E é mais fácil fazer mediatriz do que tudo, porque é só clicar, tá? Desenhar mediatriz com compasso, quem quiser aprender, eu tenho vários vídeos no meu canal, professor Otávio Salles Educação, que ensina a fazer desenho com compasso. Eu vou chamar esse ponto de ponto O, tá? O em homenagem a Otávio? Não. Apareceu Otávio Salles ali, mas o nome é só, não Otávio Salles. Otávio Salles sou eu, prazer. Certo? Esse ponto aqui, ele, por estar nas três mediatrizes, ele está na mesma distância de A, B ou C. Certo? Se esse ponto está na mesma distância de A, B ou C,
ele é o ponto que está na mesma distância do A, do B e do C. Se eu pegar um mapa, tá? Deixa eu mostrar uma coisa interessante. Isso vocês vão gostar. Isso eu garanto que você só vê aqui nesse canal. Você não vê nada. Vamos pegar o mapa do Brasil. Fala aí alguém que mora no... Tem alguém que mora aí no Nordeste e alguém que mora no Norte? Se tiver, fala o nome de uma cidade aí do Nordeste, do Norte, uma capital. Fala em uma capital do Norte e uma capital... Maceió. Tem alguém do Centro-Oeste aí? Eu não vejo quase ninguém do Centro-Oeste na minha aula. Tem um do Mato Grosso, não tem? Que mora em... Cadê o Novo? Como é que é? Esse... não tem ninguém do Mato Grosso aí? Paraná, Santa Catarina. Então, olha aqui, eu pus o mapa no GeoGebra. Eu vou colocar aonde mora alguns aqui. Maceió e Alagoas. Então, Maceió está aqui, certo? Muzambinho fica na boca de Minas. Eu moro aqui, eu, a Paula aqui em Nova Resende, a gente mora nesse lugar aqui, na boca de Minas. Se você olhar Minas, é uma bruxa nariguda. Exatamente na boca fica Muzambinho. E vamos supor que tem uma pessoa que é de Cuiabá. E os três combinam encontrar no mesmo lugar. Só que os três são sistemáticos. Eles querem encontrar num lugar que é exatamente a mesma distância dos dois. Vamos supor que a Maiara combinou de encontrar com a Paula, certo? A Maiara mora nesse ponto C e a Paula no ponto D. Só que elas não aceitam, elas são sistemáticas, elas não aceitam se encontrar em qualquer lugar que não seja a mesma distância de Alagoas e de Muzambinho. Elas têm que falar, Muzambinho, Nova Resende é pertinho, né? Merda. Então, vamos lá. Eu fiz o ponto aqui, deixa eu fazer esse aqui também. 2 basta, não precisa dos 3, certo? E vou fazer mediatriz. Qualquer um desses lugares aqui do ponto está na mesma distância de Maceió e de Muzambinho. Se a gente resolver encontrar aqui em Roraima, na divisa aqui, lutando com os indígenas, certo? Lutando não, eles são amigos. Ou aqui no Pará, em Altamira, ou aqui no meio do Tocantins, ou aqui no Sertão Baiano, ou aqui na divisa de Minas, isso aqui tudo está a mesma, ou aqui no Oceano Atlântico, certo? Está na mesma distância. Agora tem um cuiabano que fala, não, tem que ser a mesma distância dos 3. Aí só existe um lugar que está na mesma distância dos 3, que é lá no sertão da Bahia, na proximidade de Tocantins, certo? Esse ponto está na mesma distância dos 3 lugares, exatamente. Para entender isso, basta usar um círculo, né? Porque o círculo é um ponto que está na mesma distância. Você tem um círculo. O centro do círculo está à mesma distância de qualquer ponto da circunferência, né? Então, se eu fizer um círculo aqui, passou nos 3 lugares. Então, o único lugar existente, possível, próximo de Maceió, Muzambinho, Cuiabá, é isso aí, Sertão da Bahia, divisa com Tocantins, bem perto do Bico do Papagaio, que é onde encontra Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins. Não é Bico do Papagaio, não, tem um outro nome. Certo? Então, entenderam isso aqui? Agora, esse ponto aqui, se você for analisar, ele é o encontro das mediatrizes. E como ali não ficou muito perfeito, vamos voltar para cá. Então, esse ponto aqui, eu chamo de O, mas o nome dele é circuncentro. Por que circuncentro? Porque ele é o centro da circunferência, tá? Eu ensinava para meus alunos assim. Eu dava 3 pontos na prova, entregava na prova dele 3 pontos no papel e falava, passa uma circunferência pelos 3 pontos. Tinha aluno que não prestava atenção na aula e ficava lá chutando com o compasso até achar o lugar certo. Raramente acertava. Agora, quem entendia, fazia um segmento, mediatriz, outro segmento, mediatriz, e achava o ponto de encontro. Então, o circuncentro é porque é o centro da circunferência circunscrita. A circunferência de dentro é a circunferência inscrita. A circunferência de fora
é a circunferência circunscrita, certo? Então, o que é uma circunferência inscrita? É uma circunferência que está dentro. O que é uma circunferência circunscrita? É uma circunferência que está fora. Todos esses conceitos, eles precisam ser decorados em matemática, tá? Alguma pergunta até agora? Algum comentário, observação? 4 pessoas já vazaram. Reduzimos aqui, a audiência minha não está muito boa, entendeu? Eu tinha que estar falando... Alguma pergunta? Eu gosto de pergunta, pessoal. A gente se sente dando aula para... Você sabe que eu morro de medo de começar a dar aula e não ter ninguém? Eu começo a dar aula quando vê não tem ninguém assistindo. Eu só estou falando sozinho. Entendeu? E eu acho que isso já aconteceu. Tem que fazer muito exercício para decorar. Mas, vamos ver a propriedade dele. O ortocentro também cai para fora da circunferência. Olha que legal. E ele também pode cair em cima de um lado. Então, vamos lá. Se o triângulo for acutângulo, ortocentro dentro da circunferência, se ele for acutângulo. Se ele for um triângulo retângulo, ele é o ponto médio da hipotenusa. Duvido que alguém saiba disso. Matheus, não sei. Então, duvido que muita gente saiba disso. O ortocentro, o circuncentro, é o ponto médio da hipotenusa nos triângulos retângulos. Já caiu uma questão em vestibular que os alunos não sabiam disso. Eles tinham que achar a distância entre um vértice e o ponto médio da hipotenusa, e entre o ortocentro, era só achar o ponto médio da hipotenusa. E se o triângulo for obtusângulo, o ortocentro cai para fora da circunferência. Tá certo? Agora eu vou fazer um negócio super legal que os gregos não sabiam, tá? Como é que os gregos antigos faziam isso? Porque isso aqui é conhecido desde a Grécia Antiga, tá? Desde as pessoas que faziam matemática na unha, na teoria, eles já conheciam na Grécia Antiga, certo? Então, eu vou deixar só os lados e vou agora por os pontos. Eu vou devolver o ponto I, que é o incentro. Tem um jeito de decorar, Paula. Tem um negócio chamado bico, baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro. E daí o bico parece que tem a ver com a ordem... Tem um jeito. Hã? Não, Milena, não tem nada a ver. Mas eu vou fazer as semanas do pet também, pode ficar tranquilo. Para quem não sabe o que é o pet não é um cachorrinho de estimação. Inclusive, ontem morreu uma cachorrinha minha, eu estou muito triste. Eu não pareço triste porque a gente não tem que ficar sofrendo, mas eu sofro. Tanto que na hora que eu fui no banheiro, eu escutei o barulho dos cachorros, me doeu o coração. Marquei os 4 centros aqui. E deixa eu pôr a circunferência... Deixa eu tirar a circunferência grande, depois eu ponho. Certo? Tá. Os gregos antigos já sabiam que um triângulo tem 4 centros. Certo? Eles já sabiam, Gabriel, que num triângulo equilátero, falando, Gabriel, o que você falou, se esse triângulo for equilátero, ou seja, um triângulo todos os lados iguais, esses pontos, eles são o mesmo. Tá? Estou tentando fazer um triângulo equilátero. Na hora que eu conseguir fazer um triângulo que todos os pontos coincidem, ele é equilátero. Olha, esse triângulo aqui é um triângulo bem próximo do equilátero. Tá? Olha aí. Não estou conseguindo, mas está bem próximo. Se o triângulo for equilátero, todos os pontos ficam juntos. Isso os gregos sabiam. Mas, tá vendo? Será que tem alguma relação entre esses pontos? O que vocês reparam que acontece com esses pontos aqui? Que curiosidade vocês percebem que eles têm? Quem consegue perceber uma regularidade aqui? Uma coisa super interessante que acontece. Isso os gregos não sabiam, né? Quem percebeu isso foi Euler. E Euler é de 1700 e pouco. Euler é do século XVIII. Maiara, isso é uma coisa que você percebeu e nenhum grego na Grécia Antiga percebeu. Por quê? Os gregos não tinham GeoGebra. Os gregos não tinham Cabri Geometry. Primeira vez que eu vi isso foi num programa chamado Cabri Geometry. Como eu não tinha dinheiro para comprar o Cabri, eu comprei o Geometrix. Não existia nem internet na minha casa.
Não existia. Eu nunca tinha visto internet na vida. Eu tinha que ir e comprar pela internet um programa chamado Cabri. Não tinha internet, eu nunca tinha visto. Eu não sabia nem o que era o navegador da internet. Eu não sabia nem o que era o UOL, nem o que era Google. Porque a primeira vez que eu vi internet na minha vida, eu tinha 18 anos. Eu não sabia o que era internet. Não sabia, entendeu? Televisão era só no horário. Você não tinha opção para assistir em horário alternativo. Só se fosse o último capítulo da novela que reprisava no sábado, quando era na sexta. Tá? Menos Fera Ferido, que reprisou domingo. Então não tinha internet. Mas eu já tinha computador. E eu já usava o Word. E tem uns exercícios que eu faço para os alunos que eu estou entregando até hoje. Você vê. Antigamente o professor entregava folha amarelada, agora não fica mais amarelado, pelo menos é vantagem, tá salvo aqui. Alguns arquivos meus, se vocês forem olhar, tá lá, criado em 1995, tá? Então, o que acontece? Eu comprei um programinha chamado Geometrix. Paguei na época R$45. R$45 era $45. Porque o Cabri custava mais de 100. Instalei no meu computador e já fazia isso. Só que quem percebeu isso foi um tal de Euler, que é escreve Euler, que é um matemático suíço. Ele viveu numa região, na realidade, ele viveu numa região chamada Prússia, na cidade de Königsberg, na cidade que tem as 7 pontes de Königsberg, a mesma cidade do filósofo Immanuel Kant, aquele que fala de ética, que é um princípio ético, quais são os postulados da ética. Então, o Euler que percebeu isso. E o Euler era um foda. O Euler era um cara fodão. Entendeu? Ele era bom pra caramba, tá? E ele percebeu umas coisas no triângulo. O que ele percebeu foi o seguinte. O I está mais perto do G do que do H. Certo? Só que isso aí até muda um pouco a proporção. Mas a proporção do O, do G e do H é sempre a mesma. O O sempre está mais perto do H do que o O está mais perto do I do que o H. Certo? Ele até estabeleceu a proporção das distâncias. E sempre você tem essa ordem, H, I, G, O. Tá? Eles se encontram no triângulo equilátero, mas isso os gregos sabiam, porque também é muito óbvio. Isso até a gente com compasso consegue descobrir. E o Euler não tinha o GeoGebra na mão. Ele descobriu isso teoricamente. Imagina você ter que desenhar todos esses triângulos no compasso e fazer igual o desenho da Branca de Neve. Vocês viram como é que era o desenho da Branca de Neve? Os caras faziam 500 bloquinhos, iam passando as páginas assim. Então era igualzinho desenho. Não era vida de inseto, todo Toy Story, que eles fazem no computador e se mexe. Tinha que desenhar quadro por quadro. Imagine o Euler ter que fazer quadro por quadro para fazer isso aqui que a gente faz num programa gratuito na internet, que qualquer um de vocês consegue entender. Mas a grande sacada do Euler foi perceber que eu tenho 3 pontos sempre alinhados. No triângulo isósceles, todos eles são alinhados. Mas no triângulo equilátero, esses triângulos são sempre alinhados. Espera aí que eu estou procurando a reta aqui. Eu usava um programa chamado Geometrix, que foi traduzido pelo professor Ole Skovsmuth. Olha aqui. Esses 3 pontinhos, eles sempre estão alinhados. Sempre. Tá vendo? Independente do jeito que o triângulo tiver, esses 3 pontos, eles sempre estão alinhados. E o ponto I não. O ponto I, ele é rebelde, ele não é alinhado. Mas o ponto H, G, O, sempre formam uma reta. E essa reta aqui tem um apelido carinhoso de reta de Euler ou de Euler, tá? Então, essa reta aqui, ela é a reta dos 3 pontos. Se o I entrar na reta, o triângulo é isósceles, certo? Então, esse triângulo é isósceles. Se os 4 pontos estiverem alinhados, triângulo é isósceles. HGO sempre está alinhado. Se os 4 estiverem alinhados, é isósceles. Não é que no triângulo isósceles os pontos estão alinhados. É isso e mais. Se os pontos estiverem alinhados, o triângulo é isósceles. É o C e somente C.
E mais, se o triângulo for equilátero, eles coincidem. Mas não é só se o triângulo for equilátero, eles coincidem. Se a recíproca é verdadeira. Se eles coincidir, o triângulo equilátero também. Eu quero perguntar. Quem já sabia sobre a reta de Euler? Quem já sabia? Qual de vocês aí já sabiam? E a gente tem uns caras fodão aí. Você não sabia, né, Fábio? E você sabe, a gente... Você já ouviu falar, Maria Luísa? Nossa. Então, essa é a reta de Euler, famosa reta de Euler. Apresento-lhes. Reta de Euler, podemos reta de Euler, certo? Bruno, isso aqui é o baricentro e ortocentro. Você prestou atenção na aula inteira, ô Bruno? Porque, olha, o G é o baricentro. O H é o ortocentro. O I é o incentro. E o O é o ortocentro. Não, mentira. O O é circuncentro. Então, você está falando baricentro e ortocentro. Ah, não, então. Não, mas é exatamente isso que eu estou falando. Esses pontos aqui são os 4 centros do triângulo, tá? Mas tem outro centro, Bruno. Tem um outro centro que eu quero apresentar eles para vocês, que eu acho que vocês não sabem. E a primeira vez que eu vi, eu achei... Eu já era professor. Eu achei que o cara que escreveu a resposta tinha errado alguma coisa. E não tinha errado, não. O Otávio Salles que não sabia, tá? É o seguinte. O que é um ângulo externo? É polêmico falar do que é um ângulo externo, tá? Ângulo externo, tem gente que não sabe o que é um ângulo externo. Para explicar o que é um ângulo externo, eu vou desenhar 3 retas aqui. Acabei dizendo 4, mas tudo bem. Certo? Ângulo interno, vocês sabem o que é, né? É o que estava marcado no outro triângulo. Para fazer o ângulo externo é um pouco mais complicado. Então, eu vou marcar um pontinho aqui. E um aqui. Não precisa. Um aqui, um aqui. Um aqui, um aqui. Um aqui, um aqui. Depois escondo eles. Certo? Eu vou fazer os ângulos externos. Tá? Cadê ângulo? O ângulo externo é isto que eu vou fazer. Tá? Esse é o ângulo externo. Não, mentira. Esse é o ângulo interno, é o oposto pelo vértice do interno. Isso é o... Ah, fiz fora de ordem. Erro duplo. Ctrl Z, às vezes, dependendo do que tiver, não funciona. Ah, tem essa função aqui. Ó. Esse é o ângulo externo. Tá vendo? O ângulo externo pode estar do outro lado também. Esse é o ângulo externo. O ângulo externo, ele é suplementar, tá? Ele é suplementar ao ângulo interno. Esse é o ângulo externo. Lembra o teorema do ângulo externo? Ah, por que é assim? Porque alguém quis. Certo? Ele é suplementar ao ângulo interno. Então, o que é um ângulo externo é o suplemento do ângulo interno. Ah, mas não faz muito sentido. Não importa. Certo? Então, isso é um negócio que acostumemos, porque é convenção disso ser ângulo externo. Tá? Então, eu vou apagar os pontos aqui, suportes, porque eles só serviram para eu fazer o desenho. Tá? E eu vou tirar o rótulo desses ângulos aqui. Eu queria saber um jeito de não precisar de uma vez mostrar rótulo, não ter que ficar apagando por um. Eu não sei. Se alguém souber, depois me ensina. E, pessoal, tentem participar das aulas do Podemos. A gente faz muitas aulas do nível dessa para melhor, tá? Teve aulas muito boas. E se vocês conseguirem concentrar, não ficar distraindo, porque eu também distraio, sabe? Tem reunião chata, eu distraio. Mas, enfim. Bom, o que eu vou fazer agora?
eu vou fazer a bissetriz do ângulo externo. Quem adivinha como que chama a bissetriz do ângulo externo? Como é que chama a bissetriz do ângulo externo? Bissetriz externa. Legal, né? Bissetriz do ângulo externo chama bissetriz externa. Só que eu marquei a reta aqui, ele fez as duas bissetrizes. Eu vou esconder a bissetriz interna. Essa é interna e essa é externa, tá vendo? Eu vou até, como tem muita coisa, deixa eu fazer um triângulo aqui, colorido, para vocês entenderem o que é a bissetriz. Eu fiz um jeito aqui, então marcou as duas bissetrizes, a interna e a externa. Vamos fazer a bissetriz externa. Então, presta atenção. Bissetriz interna é aquela que é uma seviana. A bissetriz externa é a bissetriz que passa no ângulo externo. Aqui, bissetriz externa. Bissetriz externa. Certo? Da mesma forma que as bissetrizes internas se encontram, as bissetrizes externas também se encontram. As bissetrizes externas, elas são mais arrojadas. Elas se encontram em 3 pontos. Espera aí. Errado. Não, foi certo. O outro que eu não estou achando. Onde que é o outro? Que tem que encontrar todas elas. Espera aí que eu estou fazendo... Deixa eu apagar as bissetrizes internas, pessoal, senão eu não vou enxergar. Vou apagar as bissetrizes internas, tá? Eu vou apagar as 3 bissetrizes internas. E apaguei o triângulo também. Deixa eu pôr ele de volta. Cadê o triângulo? Colhi. Agora sim. Agora fica fácil ver onde elas se encontram, né? Porque elas se encontram aqui, aqui e aqui. Como que chama esses pontos? Quem sabe? Quem sabe o nome desses pontos? Isso, Matheus. Chama ex-incentro. Nome muito estranho. Ex-incentro. Tá? É o ex. Falou o negócio do meu ex. O meu ex é esse aí. Certo? Meu ex, não, minha, no caso seria minha ex. Mas meu ex em centro é esse aí, certo? O ex em centro é o encontro das bissetrizes internas. Não é que tem tanto risco, eu acho que eu fiz besteira. Não é esse, não. Tá? Deixa eu dar um Ctrl Z. Eu tenho que esconder também as retas suporte, senão não vai dar certo. Tem que esconder a reta suporte. Eu fiz reta, né? Então eu tenho que esconder elas. Aí, agora sim. Agora não tem dúvida. Agora é só marcar os pontos. Aqui tá certinho. Tá? Agora, tem uma coisa... Não é esse aí mesmo. Ele tem 3 ex em centros. Ele tem 3 ex. O atual é só um. Agora o ex tem 3. Eu vou fazer uma perpendicular de cada ex em centro ali e depois vou apagar essa perpendicular. Vocês vão entender para que eu vou fazer essas perpendiculares. Tô com medo de errar isso aqui, pessoal. Se eu errar, vocês dão um desconto de 50% para mim. Aqui, eu vou desenhar o pé da perpendicular. A gente chama isso aqui de pé da perpendicular. Tá? Eu vou apagar as perpendiculares para não gerar confusão. Eu fiz igual a perpendicular, a mesma coisa que eu fiz lá no incentro, tá? Só para poder fazer as circunferências. E vamos lá para fazer isso aqui, ó.
E eu tô achando que eu tô fazendo coisa errada aqui. Eu acho que não é isso, não. Eu não lembro como que faz a circunferência ex-inscrita, pessoal. Existe a circunferência... Da mesma forma que existe o ex-incentro, existe a circunferência ex-inscrita. Mas vamos fazer aqui, ó. Ex-incentro. Aí, ó. Enter. Vai aparecer. Olha, Teorema de Feuerbach. Teorema de Feuerbach é um avanço dessa matéria. Olha aqui. Teorema de Feuerbach tem a ver com os ex-incentros. Olha aqui. O ex-incentro que, Matheus, você perguntou. Ele é tangente à reta suporte, olha ali, ó. O ex-incentro é o encontro deles, exatamente onde eu tinha colocado. E tá vendo essas circunferências aqui? São as circunferências ex-inscritas, que são tangentes às retas suportes, ó. Tá vendo? A reta suporte, a reta suporte. Exatamente. O Matheus perguntou, mas o ponto de ex-incentro não seria mesmo? Ele não seria tangente às retas suportes? Não. A circunferência ex-inscrita é suporte do ex-incentro, tá? Tá vendo a circunferência de Euler? É a circunferência de 9 pontos. Tem 9 pontos aqui que fazem uma circunferência num triângulo. Então, isso aqui tem a ver com o chamado Teorema de Feuerbach e circunferência de 9 pontos. É uma coisa bem avançada, mas ali, ó, o ex-incentro. Aqui está esse excentro, mas é a mesma coisa. Gostei muito disso daqui, tá? Eu não sei se dá para mexer nisso, acho que dá. É o passo a passo, certo? Então, se vocês souberem ler italiano, que está em italiano, vocês conseguem ver aqui. Se você não souber ler em italiano, mesma coisa, tá? E ele é tangente à reta de suporte, Matheus. Olha, as retas de suportes e os 3 ex-incentros, certo? Na prova, Bruno, eu até agora há pouco olhei, na prova da OMU desse ano, tem uma questão bem parecida com que usa essas ideias. Vamos lá, olha o texto aqui que eu mandei lá no grupo. Eu explico que é uma seviana, eu explico que é uma bissetriz interna, tudo feito no GeoGebra. Explico que é uma mediana, mostro o que é uma seviana, mostro aquela figura, mostro que é uma mediatriz, depois vocês releem, comparo a altura mediana bissetriz, viu, Paulo? Você falou em decorar, ó. Falo do baricentro, falo que o baricentro é o centro de gravidade, mostro que aqui tem uma relação de 2x para x, ou seja, 2 terços e 1 terço. Falo do ortocentro, certo? Falo do ortocentro. Mostro que o ortocentro ele pode ser no triângulo obtusângulo, ele cai para fora, e no triângulo retângulo, ele cai no vértice. Exatamente o que eu falei na aula hoje. Mostro em centro, faço a circunferência inscrita com o pezinho da perpendicular, tá? Mostro que tem que fazer o pezinho da perpendicular. Tudo que eu falei na aula de hoje tem aqui. Falo do circuncentro, mostro que o circuncentro é o centro de circunferência inscrita e que no obtusângulo ele cai fora e que no retângulo ele é o ponto médio da hipotenusa. Peço para dar o nome dos segmentos de reta, para cada um desses segmentos de reta, para dar o nome dos pontos centrais, tá? E dou um monte de exercício aqui. E tem exercício para caramba. Deixa eu pegar um que cai em vestibular. Vamos ver. Um aleatório aqui de vestibular. Olha ali. Da Unital. Eu sei que vocês não vão fazer Unital, mas é uma prova bem atípica. O segmento da perpendicular traçada de um vértice no triângulo, a reta suporte do lado oposto é denominado de... Então, eu quero saber a perpendicular que sai do vértice e vai até o lado oposto. Como é que isso aqui chama? Qual o nome disso aqui? A, B, C, D ou E? Altura. Certo? O segmento da perpendicular traçada de um vértice de um triângulo, a reta do lado oposto é denominada a altura. O ponto de intersecção das 3 retas suportes das alturas no triângulo é chamado de ortocentro. Como é perpendicular, tem a ver com reta, é orto, tá? Ortocentro. Colchão ortobom.
6,5, Maria Luísa. Olha aqui, dentro os 4 centros principais do triângulo qualquer, há 2 deles que podem situar no seu exterior, conforme o tipo de triângulo. Assinale a alternativa que são citados. Qual que pode ficar no exterior? Dá uma olhada aqui, ó. O que pode ficar no exterior é o H e o O, ou seja, o ortocentro e o circuncentro. O resto sempre fica para dentro, ó. Tá vendo? Então a resposta aqui é ortocentro e circuncentro. Certo? Vamos pular. Olha aqui. Olha que questão legal. Essa questão não tem fonte, mas ela é do objetivo, eu acho. Eu preciso recuperar a fonte dela. No triângulo ABC da figura, AM e CN são medianas. Então, eu tenho 2 medianas aqui, que se intersectam em G. G é o baricentro. Sendo AG igual a 10, então daqui até aqui é 10. E CN igual a 18, então de C até N é 18, certo? Então, fica feio, mas vou fazer. Daqui até aqui é 18. Eu quero calcular x, y e z. Vamos lá. Olha como esse exercício é fácil, tá? E quem não sabe o que eu expliquei, não resolve. Lembra que eu falei que esse pedacinho é metade desse? Então, z é aqui é 18, né? Então, aqui é 6 e 12. Então, z é 6, y é 12. Porque um tem que ser o dobro do outro. E daqui até aqui é metade de 10, 5. Imagine, cai um exercício fácil desses num vestibular e vocês erram por não saber, tá? É uma coisa bem simples, tá? E é um exercício de baricentro. Não tá falando baricentro. Não vou preocupar com essas questões angulares, depois vocês pensam nelas. Se quiser dar uma olhada, eu posso ajudar, tá vendo? Tem muita questão que tem a ver. E na questão do OMU, ela é bem complicada, mas ela dá para vocês fazer com tranquilidade. Alguém tem alguma pergunta, consideração, comentário? Eu quero falar para vocês o seguinte. Nós temos um Instagram que está divulgando tudo no Instagram, certo? Paula, você está aí? A Paula é a nossa webmaster, não sei como é que chama, a nossa head, sei lá como é que fala essas coisas, que é ela que está cuidando do Instagram. E ela vai colocar o link sobre as coisas aí. Segue a plataforma do Podemos. Outra coisa, pessoal, eu estou dando muitas aulas. Vocês viram que essa é uma aula que agora tem 14 pessoas. Essa é uma aula muito bem dada, tá? E, em geral, eles fazem umas porcarias de aula na internet, porcaria mesmo. No YouTube, eu vejo 200 pessoas nas aulas. 200 pessoas, e a aula é horrível, a aula tem conceito errado, tem coisa errada ensinando. Nós do Podemos, a gente consegue sucesso muito grande, mas o sucesso grande do Podemos é porque eu forço os alunos a assistir. Igual eu estava falando com o Thiago não está presente, mas eu geralmente pego ele a laço, e eu fico mandando mensagem privada, enchendo o saco dos alunos. Participa lá da aula, entendeu? Eu fico mandando mensagem. E às vezes eu mando por lista de transmissão. Mas às vezes eu tenho um negócio chamado link API. Então eu vou clicando no link, mandando mensagem um por um. É rapidinho. Então eu mando mensagem para uns 40 alunos. Mas eu sei para quem eu estou mandando, entendeu? E às vezes o aluno nem responde. Tudo bem. Tem aluno que não responde, mas está sempre aqui na aula. No Zé Luiz, às vezes, não responde, mas está vindo todas as aulas. Não precisa responder, não. Mas assim, eu costumo chamar e convencer, e isso funciona do Podemos. Quando a gente dava aula presencial do Podemos, chegava a ter mais de 100 alunos na sala. Aconteceu um episódio, porque assim, o Podemos, ele não faz número de alunos, porque o Instituto Federal dá uns cursos livres, e eles falam assim, tem 50 vagas. Se você faz 50 vagas, você chega lá no curso, no primeiro dia vão 30, no segundo dia vai 15. Então, o que eu faço? Eu deixo todo mundo que quiser entrar. E eu falo, pode vir, arrisco, vai na cara, na coragem. E a maioria dos dias tinha 70, 80, 90 alunos. Chegou um dia que acho que tinha 112 alunos numa sala de 40 metros quadrados. Entendeu? 112 alunos.
eles ficaram empinhocados, e eles adoravam, assim, não tinha como eles não conversar, a aula era barulhenta, mas era uma boa aula. 112 alunos empinhocados numa sala de 40 metros quadrados. Era um negócio assim que hoje você não consegue imaginar. Estava mais superlotado do que presídio, entendeu? Então não tinha como, assim, era muito cheio de aluno. E eu dou aula online, o Brasil inteiro pode vir, tem 14. Entende? Eu não entendo por que isso, não tem cabimento. O pessoal vai falar, nós é porque não acreditamos em aulas online. Pessoal, é tão absurdo não acreditar em aula online, porque é o seguinte, eu entendo que a aula online não funciona, mas a aula online não funciona porque o aluno não está convencido que ela funciona. Ele não sabe que ela funciona, entendeu? Mas se você tem predisposição para aprender aqui, olha que tempo bem aproveitado. Você não gasta tempo conversando à toa, você não gasta tempo o professor trocando de uma sala a outra, você não gasta tempo indo da escola até a aula e da aula até a escola. E outra coisa, se você está assistindo uma aula online, a aula é uma porcaria, você escolhe outro professor, você vai para outro, entendeu? Você vai lá no YouTube e assiste. Então, tem muitas vantagens. É claro que educação se faz no olho, certo? Tem muita gente que está vindo aqui que eu conheço pessoalmente, olha, os que estão presentes aí, ó, a Maria Luísa teve 3 anos de aula comigo, o Lucas fez curso de férias comigo lá em Alpinópolis, foram mais de 40 horas, o José Luiz tem aula comigo desde 2017, a Milena, eu dei aula por irmão dela há muitos anos, a Iris veio nas aulas aqui em Muzambinho, na aula de 100 e tantos alunos lá estava presente, a Heloísa é minha aluna desde 2018, o Bruno é meu aluno desde 2018. Então, a gente tem esse contato há muito tempo. Eu acho que já faz 4 anos, Maria Luísa. Então, a gente tem esse contato próximo, faz com que o aluno saiba que conheça. Mas a aula online ajuda. Então, vocês têm, já tem 13 agora. Vocês têm capacidade de aprender online, sim. Claro que presencial tem coisas importantes, porque a gente gosta de sentir, eu gosto de ver a cara das pessoas, eu gosto de ver elas estão rindo das minhas piadas, eu gosto de ver se elas estão entendendo, porque no olho a gente consegue ver se estão entendendo. Mas venham nas minhas aulas, tá? Não me abandonem aqui, tá? E outra coisa, tem aluno, a Paula ontem assistiu 8 horas de aula comigo. Vem tudo que tiver. Eu não vou dar 8 horas de aula sempre, tá? Vão ser 3 semanas que eu vou dar aula, e amanhã já são 6, certo? Então, agora eu vou dar aula para crianças às 5, 6h30 aula de Teorema de Pitágoras, 8 horas aula de equacionamento, 9h30 aula de razão, matemática comercial. Convido os amigos, os coleguinhas, e por hoje é só. Muito obrigado. Por hoje não, por agora. E amanhã a aula da OMU é às 5 horas e eu vou falar sobre, salvo o melhor juízo, sobre o princípio da casa dos pombos. Quando eu falo princípio da casa dos pombos, eu vou falando, esse professor da louco. Ele vai falar sobre coisa do Silvio Santos, princípio da casa dos pombos. Sobre passa ou repassa, sobre pombo. Eu não gosto de pombo. Pombo caga tudo aqui, é muito horrível. Entendeu? Mas é séria a aula do princípio da Casa dos Pombos. E Maiara, Gustavo, convidem seus colegas, chamem mais gente para participar, porque eu animo quando tem mais gente, sabe? Eu fico afetado psicologicamente quando tem pouco. Tem aula que a qualidade da minha aula cai, porque quando eu olho que eu estou dando aula para 6 alunos, o que acontece? Eu falo, meu Deus, que coisa chata. Vou embora, não 6 alunos, para que eu tô aqui? Entendeu? E assim, não que eu não ache os 6 alunos importantes, mas assim, é o efeito psicológico. Vocês também têm efeito psicológico. Lembra quando o professor passa um trabalho de 200 questões para você fazer? Você desanima, entendeu? Com o número de alunos presentes é diferente. É igual humorista em plateia. Fazer stand-up sem plateia, você não sabe quem está rindo, se eles estão rindo da piada, se está funcionando. Nós também somos um produtor de stand-up, tá? Então, até mais, pessoal. Até 5 horas para quem vem. E eu vou parar a gravação, tá?